Se você quiser consultar o código, ele estará disponível neste site. Olá pessoal, nesta sexta aula de lógica de programação, vamos criar um algoritmo para verificar se o número informado pelo usuário é par ou ímpar. Neste algoritmo, nós vamos precisar de apenas uma variável, que vai guardar o número que o usuário informar. Eu vou chamar essa variável de num, e ela vai ser do tipo inteiro. Por que inteiro? Porque os números pares e os números ímpares são números inteiros, que aumentam sempre de 2 em 2, ou diminuem de 2 em 2. Então, o que eu vou fazer primeiramente é pedir para o usuário informar um número. Então, eu vou escrever aqui, escrivão informe um número inteiro. Isso aqui é para o usuário não ficar perdido na tela, né? Ele, sem saber o que fazer, se ele tem que digitar um número, o que ele tem que fazer. Então, eu estou pedindo para ele, informe um número inteiro. O escrival aqui é para escrever na tela e pular uma linha. Então, vamos executar aqui para a gente ver como está ficando. Algoritmo executar. Ele está escrevendo na tela, informe o número inteiro. E está deixando aqui uma linha em branco. Agora, se eu der o código aqui, escreva, qual que é a diferença? Vamos lá em algoritmo, executar. Ele vai escrever na tela, informe o número inteiro, só que não vai pular a linha. Então, esse L final de escrival é um L de linha, que significa que ele vai pular uma linha. Agora que eu já pedi para o usuário informar o número inteiro, então o usuário vai digitar o número e vai apertar Enter. Ao apertar Enter, eu vou ler esse número. Então, eu vou escrever aqui, leia num. Ele vai pegar o número que o usuário digitou e vai guardar dentro da variável num. Então, nós podemos ver aqui que a variável num está com o valor 0. Vamos executar aqui para ver como está funcionando. Algoritmo, executar. Eu vou informar o número 9 e vou apertar Enter. 9, Enter. Então, aí ele já está lendo o número. Como eu sei que ele está lendo o número? Porque agora a variável num está com o valor 9. Agora que eu já li esse número, eu preciso verificar se ele é par ou se ele é ímpar. Como nós sabemos se um número é par ou se o número é ímpar? Vamos ver aqui alguns exemplos. O número 8 é par? Sim, mas como eu sei que ele é par? Se eu dividir o número 8 por 2, vai ser igual a 4 e vai restar 0. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4 e resta 0. Por exemplo, o número 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. E resta quanto? Resta 0. O número 100. 100 dividido por 2 é igual a 50. E resta 0. Então, o que há de comum entre todos os números pares? É que quando eu divido um número par por 2, o resto é igual a 0. Agora vamos ver o caso dos números ímpares. Por exemplo, o número 9. 9 dividido por 2 é igual a 4 e resta 1. O número 33. 33 dividido por 2 é igual a 16 e resta 1. O número 101. 101 dividido por 2 é igual a 50 e resta 1. Então, o que há de comum entre todos os números ímpares? O número ímpar é aquele que eu divido por 2 e o resto da divisão é igual a 1. Então, aqui na programação, existe um modo de calcular o resto da divisão. O resto da divisão é chamado de módulo. Sempre que eu divido um número por outro número, existe um resto nessa divisão, mesmo que o resto seja igual a 0. E este resto da divisão é chamado de módulo. Então, aqui na programação, no Visualg, o módulo é escrito mod. E ele vai ser usado como se eu estivesse fazendo uma divisão. Só que em vez de eu utilizar a barra para dividir um número pelo outro, eu vou usar o mod no lugar da barra. Então, por exemplo, 9. 9 mod 2 também é igual a 1. Por quê? Porque 9 dividido por 2 é igual a 4
e o resto é igual a 1. Então esse 1 aqui é o módulo da divisão, é o resto da divisão. Então, como eu vou saber se o número que o usuário digitou é par ou ímpar? Eu vou fazer aqui uma condição. Vou dizer se o número módulo 2 for igual a 0, então esse número é par. Vamos entender aqui. Eu estou pegando um número e dividindo por 2. Se essa divisão tiver um resto 0, então esse número é par, como nós já vimos. Se eu sei que o número é par, então eu vou escrever na tela. O número é par. Escreval. O número é par. Então eu vou dizer aqui que o número que o usuário informou é par. E vou escrever aqui fim C. Vamos executar para ver como está funcionando. Algoritmo, executar. Informe um número, 9. Enter. Ele não informou mais nada aqui, porque aqui no meu código eu estou considerando apenas o número par. Como o usuário não informou número par, então ele não fez nada. Então eu tenho que melhorar essa condição aqui. Então eu vou escrever aqui, se não, escreval, o número é ímpar. Agora vamos executar para ver como está ficando. Algoritmo, executar. Vou informar o número 113. Vou apertar Enter. Aí ele informou aqui, o número é ímpar. Então aqui o 113 está ficando logo abaixo daquela frase informe o número inteiro, e o resultado aqui, o número é ímpar, está ficando logo abaixo do 113. Então eu vou deixar aqui uma linha em branco entre cada uma dessas linhas aqui. Vou fechar aqui, e antes aqui do escreval o número é par, eu vou colocar um outro escreval. Só que este escreval não vai escrever nada na tela, vai ficar em branco. Vai ser uma linha em branco. Então eu vou escrever aqui escreval aspas aspas. E vou fazer o mesmo aqui para o outro escreval do número ímpar. Vamos executar para ver como está ficando. Algoritmo, executar. Então eu vou informar aqui o número 185. Enter. Então agora já ficou mais espaçado aqui, o número é ímpar. Só que ainda o 185 está ficando junto aqui da frase informe um número inteiro. Então eu vou colocar aqui, após a frase informe um número inteiro, eu vou colocar mais um escreval com aspas aspas, para ficar uma linha em branco. Vou executar para ver como fica. Algoritmo, executar. Informe o número inteiro. Então aqui ó, ele já está deixando uma linha em branco, depois é que vem o cursor. Então eu vou digitar o número 198, vou apertar Enter. O número é par, então veja que ficou mais espaçado aqui, ficou mais organizado. E agora se eu quiser escrever o número 198 é par, então eu vou ter que modificar aqui, dizer o seguinte, escreval o número, aí vírgula, vou colocar um num aqui no meio, vírgula de novo e abre aspas. Então ficou assim, o número num é par. Aí ele vai escrever na tela, por exemplo, o número 198 é par. Vou fazer aqui a mesma coisa para o número ímpar. Então ficou assim, o número num é ímpar. Vou executar novamente. Algoritmo, executar. Eu vou informar o número 202. Vou apertar Enter. Aí o resultado, o número 202 é par. Vou informar o número 107 e apertar Enter. O número 107 é ímpar. Então está aí nosso algoritmo. Se você quiser consultar o código, ele estará disponível neste site.